but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, igreja, graça e paz. Glória a Deus. Como disse nossa irmã Gabi, nossa primícia, nosso primeiro domingo em família. Então, enfim, chegou 2025. Uau, como passou rápido 2024. Não sei para vocês, mas para mim não parece que foi um ano, foi muito rápido. E essa é a estação do Senhor. Foi o ano de aceleração e alinhamento. O Senhor nos alinhou, nos apertou, nos espremeu, nos confrontou, doeu, mas estamos aqui. Estamos aqui para trazer existência aquilo que não existe. Esse é o ano 2025. Nós juntos precisamos entender que para que este ano pudesse chegar nessa palavra profética de trazer à existência coisas que não existem, nós precisávamos ser confrontados pelo Espírito Santo. Tinha muita coisa em nós que precisava ser alinhada. Tinha muita coisa em nós que precisava ser desafiada para andarmos nessa nova estação. Os tempos estão curtos, o Senhor está voltando, as coisas estão acontecendo mais rápido, as coisas estão acontecendo num piscar de olhos. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Hoje as coisas estão tudo bem, nós estamos aqui em família, mas amanhã, e aí? Será que o irmão que está aí do lado vai estar do seu lado? Por isso, é tempo de trazer, é tempo de fé, é tempo de crer. Crer naquele Deus, no mesmo Deus que te fez várias promessas. Crer no mesmo Deus que escreveu esta longa história, a nossa história. Que cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos a história que o Senhor escreveu para nós. Mas olha para o irmão do lado e fala, você faz parte disso. Se você está aqui, é porque você faz parte disso. A fé, sem você do meu lado, não vai valer nada. Eu preciso crer junto com você. Nós precisamos estar unidos, únicos, sermos uma família. Sermos um café com leite, que não dá para separar. Por isso que você foi tão desafiado. Por isso que você largou para trás tantos pecados que te amarravam, que te deixavam prostrados muitas vezes derrotado, muitas vezes abatido, muitas vezes abalado, muitas vezes confrontado e machucado pelos seus próprios erros, pelas nossas próprias falhas, pelas nossas próprias concupiscências. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje. Ele te trouxe aqui hoje. Ele me trouxe aqui hoje. Ele nos trouxe como família.
E com essas palavras de confronto, o Senhor nos ajudou a entender um pouco mais sobre nós mesmos. Porque quem recebeu a palavra, quem ouviu a palavra, quem acompanhou as palavras e quem sofreu um ano de alinhamento e está aqui hoje, é porque recebeu a palavra do Senhor. Mas não pense que o processo acabou. É uma construção diária, como nos disse nosso apóstolo outro dia. É uma construção, estamos em obras. Estamos sendo construídos pelo Senhor todos os dias, porque nosso espírito, ele tem o Espírito, ele tem Cristo vivo, mas a nossa carne e a nossa alma precisa ser salva. A palavra diz que a nossa alma precisa de salvação. Por quê? Porque nós insistimos em fazer o que não temos que fazer. Amém? Amém? Hoje, o que mais vemos é crentes fazendo, mas não sendo. Nós precisamos ser homens de Deus, ser como Cristo na terra, manifestar Cristo onde estivermos, mostrarmos Cristo no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola ou na nossa faculdade. Nós precisamos manifestar Cristo. Porque Deus, ele não vem buscar uma noiva que faz e desfaz. Ele vem buscar uma noiva pura, limpa, sem mácula, sem marca, sem ruga, perfeita, pura. Por isso o Senhor nos alinha. Por isso o Senhor nos confronta. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama tanto. 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 Que entregou o bem maior dele por nós. Amém? Então o Senhor não vem buscar uma igreja estruturada, digitalizada, bem administrada, bem ajustada, com membros cadastrados, com entrada facial ou digital. Não! O Senhor vem buscar pessoas puras, sem marca, limpas. Por isso o Senhor quer nos desconstruir, para nos construir. Por isso estamos em obras. Lembram o que o AP falou? Enquanto a igreja faz a obra de Deus como Marta, nós, o corpo de Cristo, devemos fazer a obra de Deus como Maria. Escolher a melhor parte. Não é fácil escolher a melhor parte, porque muitas vezes a gente acha que tem que fazer o que todos estão fazendo. Mas não é isso. O Senhor procura os puros, limpos de mão e perfeitos de coração. E trazer à existência o quê? A sua Ferrari no estacionamento? A sua casa nova? O seu bem maior? Os filhos que você sonha ter? Não, trazer à existência o Senhor na sua vida. Trazer à existência o Cristo vivo que mora em você, manifestando através da sua vida. Trazer à existência as promessas que Ele fez dentro da palavra dEle. Trazer à existência aquilo que não existe. Em Romanos 4:17, eu usei aqui NVI, fala assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Quem chama à existência? Quem? Deus. É um exercício de fé. Vai demandar posicionamento, vai demandar garra, vai demandar postura agressiva, vai demandar, sobretudo, fé. E Deus trouxe o título dessa mensagem como a prova da fé. Nós, eu e você, devemos nos preparar
que 2025 seremos provados em nossa fé. Isso é ruim? Não. Porque Deus é bom e porque Ele nos ama. Nós seremos provados na nossa fé. Diga para o seu irmão. Vocês amam isso, né? Você vai ser provado. Agora fala para o seu irmão, eu também. Frequentemente, a gente muitas vezes pensa que dúvida, por ser o oposto da palavra fé, é ruim. Mas se a gente não tiver dúvida, como é que a gente pode acreditar? Vocês concordam com isso? Se nós não pararmos para pensar, será que vai? A gente não vai orar, a gente não vai se posicionar. Porque quando nós somos provados na fé, nós nos posicionamos. Nós vamos em frente, em guerra, em oração, buscando direção do Senhor, buscando palavra no Senhor, para sustentar a promessa que Ele fez para mim e para vocês. O ano de alinhamento foi um ano de confronto. O ano de trazer a existência será um ano desafiador para todos nós. O Senhor vai nos desafiar. O Senhor vai olhar para a gente e falar, eu quero te dar. Eu quero cumprir. Eu quero trazer aquele parente querido, seu e amado. Mas você precisa se posicionar. Você precisa olhar para mim e acreditar. Porque as minhas promessas não vão ser em vão. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos ou planos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse versículo estava no convite do nosso casamento. A gente não colocou lá o amor é eterno, nós amamos pela vida inteira, de todos os dons, o amor. Não, a gente colocou os planos do Senhor. E olha, que nós passamos por longa estrada. Deus nos desafiou nessa palavra, mas o fim é bom, porque os planos dele são de paz, são de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, para dar aquilo que Ele tem como palavra, para cumprir os planos dEle, para cumprir o propósito dEle. Só que Ele continua no verso 12 falando assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para exílio. Farei mudar a vossa sorte, diz o verso 14. Farei mudar a vossa sorte. Só que nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos estar na presença dEle. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos, porque o que Ele falou, eu sei os planos que tenho a seu respeito. Quem sabe? Eu, o AP, a pastora Van? Não, o Senhor. Eu sei os planos que tenho a seu respeito. Só que nós precisamos agir como Abraão, pela fé. Pela fé. A palavra em Hebreus 11 mostra pra gente lá a galeria dos heróis da fé. Só que você precisa se enquadrar nessa galeria. Porque nós precisamos também ter fé. Porque se eles tiveram, e se está escrito, nós nos tornamos indesculpáveis diante das lutas que enfrentaremos, diante das guerras que passaremos, diante das situações que enfrentaremos.
Nós nos tornamos indesculpáveis diante de homens que, como eu e você, eram de carne e osso, mas foram desafiados e o Senhor honrou a sua fé. Abraão, em Hebreus 11, fala assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele obedeceu a Deus, sem saber para onde Deus estava mandando ele. Se Deus falar para você hoje: sai, vai e faz aquilo que você tem que fazer, você vai fazer. Por que Abraão fez? E olha que ele teve que andar no deserto, com sandalinha de couro, terra quente, areia, para montar barraca, para ele morar. Mas ele foi, porque ele confiou. Ele foi porque ele acreditou. E o primeiro verso em Hebreus fala que nós precisamos crer para ver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, como se já existissem. Então a fé é você acreditar em algo que não existe. Então você precisa crer primeiro para poder ver. O Senhor, tudo com o Senhor, às vezes a gente não entende, porque a gente queria que fosse ao contrário. O ditado diz que nós precisamos ver para crer. Mas em Deus nós precisamos crer para ver. Crer para ver. Crer para ver o quê? As promessas sendo cumpridas. Crer para ver o quê? A nossa família transformada. Crer para ver o quê? O próprio Senhor voltando para buscar a sua igreja pura, limpa, sem marca, sem ruga, sem tristeza. Uma igreja pura. Nós não podemos chegar para o Senhor com o nosso coração preto, como dizem as crianças. Pergunta para as crianças que estudaram lá na Batista, né? Coração preto. Vocês lembram dessa história, crianças? Que já não são mais crianças, meninas. Coração preto. As meninas chegavam em casa: mãe, se eu tiver uma sementinha de coração preto no meu coração, todo o resto está sujo. Então não pode ter sementinha preta, não pode ter pretinho no coração. Nosso coração tem que ser puro. Puro. E hoje, a mensagem começa que tudo depende da nossa decisão. Tudo depende da nossa escolha. O que escolhemos e decidimos fazer. O AP até tem uma mensagem, se eu não me engano, está no site. E fala: decisão define destino. 3D, vida em 3D. Nosso site está passando por um ajuste, vai voltar essa semana. Mas decisão define destino. Tudo depende do nosso coração. Se nós temos uma vida que escolhe as melhores coisas, escolhe o melhor caminho e decide fazer o que o Senhor pede para nós fazermos, o Senhor nos leva ao destino correto. Agora, se nós fizermos as piores decisões, tomarmos as piores decisões e fizermos as piores escolhas, certamente não chegaremos ao lugar que o Senhor quer. Por isso, quando Abraão saiu da terra em direção a algum lugar que Deus ia mostrar, ele obedeceu e ele seguiu. E por que que ele foi chamado pai de todos nós? Pai da fé. Porque ele foi. Ele creu, ele se posicionou. Amém? Será que é possível encontrar Deus sem vê-lo? Será que é possível buscá-lo e encontrá-lo? Sim, a resposta é: nós podemos nos posicionar e ver a Deus e encontrarmos com Ele. E nós podemos sim buscá-lo e encontrá-lo, para que o Senhor cumpra os planos dele. Amém? Amém? Gênesis 18, 14.
Eu li na versão Revista e Atualizada. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terá um filho. Fábio ministrou isso semana passada no fechamento da palavra, completando a palavra do AP. Sara não acreditava que ela, uma idosa, podia ter filhos. E ela ficou rindo na tenda, quando ouviu um anjo falando que ele voltaria com a criança. Só que era uma promessa do Senhor para Abraão, ser pai de uma multidão. E para isso ele precisava ter um filho. Demorou para cumprir? Demorou. Mas quando Deus falou, daqui a 1 ano eu volto. Quando o anjo do Senhor falou, daqui a 1 ano eu volto, a palavra se cumpriu. E 1 ano depois ele chegou, o anjo do Senhor pôde olhar a criança nos braços de Sara. Deus, ele é fiel à sua promessa. Se ele te falou que algo vai acontecer, isso vai acontecer. Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que fala. Ele é fiel. Ele falou, cumpre. E os planos dele são planos de... E não de... Para vos dar o fim que... desejais. Imagina um casal de idosos. Estudos, né? A Bíblia fala que ele tinha aproximadamente 99 anos. E ela 89 anos. Gerando um filho. Hoje, quando a gente ouve falar de uma mulher com 50 anos querendo ter um filho, é um absurdo. Imagina como Deus foi maravilhoso. Imagina um milagre. Imagina depois de tanta espera. Agora nós precisaremos crer. Para poder crer, nós precisamos não temer. Vocês sabiam disso? Você não pode ter medo de acreditar numa promessa que Deus te fez. Por mais maluca que seja, como uma idosa de 90 anos ter um filho. Amém? Não é verdade? Não é um milagre assim, absurdo. Você fala, puxa, mas como assim? Uma senhora, uma idosa. Aí você faz um filminho na sua mente. Pensa na sua avó. Pensa na sua avó. Ou no seu pai, se for muito velho. Difícil, não é? Deus é assim. Ele não faz o que a gente espera. Ele faz melhor. Ele não faz o que a gente sonha. Ele faz melhor. Por isso seremos provados na fé. Se você quer trazer existência, se permita ser provado na sua fé. Porque o Senhor, Ele é bom. Vocês sabiam que a palavra não temas está escrita na Bíblia 366 vezes? Para pensar, tem até o ano bissexto. 366 vezes Deus te fala, não temas. Não temas. Hoje é o dia 5 de janeiro, ele já falou 5 dias. Não temas, filho. Não temas, filho. Não temas. Não temas. Porque a nossa fé também está intimamente ligada a não temer o que nós vamos passar pela frente. Porque se nós temermos, nós não vamos conseguir vencer. Porque o nosso medo nos bloqueia. O nosso medo nos priva de viver o melhor de Deus. Porque se Abraão tivesse, Deus, eu vou para onde? Não, você vai indo aí, segue, vai andando que eu vou te mostrar. E se ele vai andando? E se ele tivesse falado, não, Deus, me mostra onde é que eu vou. Mostra para mim onde é, que aí eu vou. Mostra para mim onde é o lugar, que aí eu vou. Não, ele foi. E aí você vai? Porque existe algo demasiadamente difícil para o seu Deus? Existe algo difícil para Deus fazer? A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: tem algo difícil aí dentro das promessas que Ele te fez? Jeremias 32, 26, Deus trouxe uma palavra para Jeremias, dizendo assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo:
Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa muito difícil para mim? Duas pessoas. Agora pergunta para o seu irmão aí. Tem algo difícil de Deus fazer nas promessas que Ele te fez? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, ou Max, na tela, NTLH, Jó 38. Eu vou ler de 4 a 28. Existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa difícil que Deus pode fazer para você e para mim? Um dia, Jó, questionando Deus, ouviu de Deus essa resposta. Verso 4. Onde você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a primeira pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam um coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão? Marquei os seus limites e fechei as trancas às suas portas? E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas passarão aqui, de onde vem a luz e a escuridão? Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos, expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas, dos vales, como se fossem dobras de um vestido, ou as marcas de um sinete do barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? Qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Quem fez a neve e as chuvas de pedra? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra, que ficam reservadas para tempos de sofrimento, para dias de luta e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol, ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem faz a chuva, o orvalho, a geada, a neve? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega a terra seca e despovoada, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E assim segue, até o verso 41. A pergunta é: será que o seu Deus tem alguma coisa difícil para fazer, que Ele não possa realizar? Será que Deus tem a dificuldade de completar aquilo que Ele começou na sua vida? Será que Ele tem algo tão difícil que Ele não possa fazer? Agora, onde você estava quando Ele criou
os céus e a terra e tudo que nele há, com um sopro, com uma voz, com uma palavra. Nós aprendemos isso. Com uma palavra, tudo aconteceu. E nós estávamos onde quando a terra surgiu? Você sabe onde o Senhor guarda a neve? Para soltá-las quando precisa? Ou quando guarda a chuva? Quando Ele precisa que as matas se molhem? As plantas nasçam? Não, nós não temos esse poder. Mas o nosso Pai tem. O nosso Deus tem. Porque Ele fez todas as coisas que há debaixo do céu. Tudo o que há foi feito por Ele. Ele fez tudo. O que dizer diante dessas afirmações do Senhor? Se Ele fez todas as coisas e os planos dele são melhores e mais altos e de bem, será que vai ser difícil Ele cumprir o plano dele para este ano? Será que vai ser difícil Ele cumprir as promessas dele para a sua vida e para a minha vida? Será que vai ser difícil Ele cumprir o propósito que Ele tem estabelecido? Será? 2 Coríntios 1:20 fala assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem o sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Tudo quanto for promessa de Deus, há o sim e o amém. Temos o quê? O sim e o amém das suas promessas. O que precisamos? Colocar nossa fé em prática. O que precisamos? Colocar a nossa fé em prática. Vai ser fácil? Não. Por quê? Porque a nossa carne vai lutar contra a nossa fé. E aí é mais um desafio para este ano. Vencer em fé. Eu mandei um louvor para o Neto, das antigas. Cadê o Neto? Das antigas, né? Vencendo em fé é o nome? Vivendo em fé. Depois ele canta para nós. Nós precisamos viver em fé. Para acreditar. Para continuar acreditando. Porque todas as coisas nos vão nos ajudar a vencer em fé. Vivendo em fé, venceremos em fé. Amém? Creio que por isso Deus nos confrontou em 2024. Agora vamos falar um pouquinho dos heróis da fé. Como disse a Gabi, ela falou sobre Caim. Caim foi reconhecido por Deus como justo por uma oferta. Porque ele fez uma oferta que agradou a Deus. Enoque não experimentou a morte, porque ele andou com Deus. Noé foi salvo com a sua casa e a sua parentela, a sua família. Moisés, abandonado no rio, foi o libertador dos hebreus. Pela fé, Moisés tirou um povo inteiro no deserto. Um povo de milhões de pessoas andando no deserto. E atravessou um mar em terra seca, pela fé. Davi, sendo pastor, se tornou rei. Pela fé, o muro de Jericó caiu. E pela fé, Neemias reconstruiu o muro em 52 dias. Um muro que estava 70 anos quebrado, destruído em ruínas. Então, se estes homens de carne e osso, como eu e você, conseguiram, como nós não conseguiremos vencer em fé os desafios da vida, vencer em fé os desafios que Deus vai proporcionar para nós durante este ano. Seremos desafiados
provados e venceremos. E assim podíamos passar aqui a noite inteira compartilhando milagres que nós mesmos já vivemos. Quem aqui já não viveu algum milagre na vida? Eu tenho um milagre, eu fui salva pelo Senhor. É um milagre. Eu tenho Jesus no meu coração e Ele me ama. É um milagre. Quantos de nós já desfrutamos de milagres, de bênçãos, de presentes de Deus? Nós precisamos trazer à existência as coisas que não existem. Nós precisamos trazer à existência coisas que não existem. Em Hebreus 11:33 fala assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houveram mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, outros acorrentados, colocados em prisão, viraram alimento de feras selvagens, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Nós recebemos o que foi prometido. E muitas vezes nós não temos valor, não damos valor. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nós recebemos o presente maior, que é Cristo em nós. Eles enfrentaram tudo isso, não tendo Cristo dentro deles. E nós, muitas vezes, somos desafiados por Deus e abrimos mão do desafio, negamos muitas vezes, desobedecemos sempre, ou a maioria das vezes, para uma promessa, para um pedido, porque muitas vezes nós somos rebeldes, muitas vezes nós não queremos fazer o que o Senhor nos pede, muitas vezes nós batemos o pé com Deus e falamos: não, isso não é legal, isso não pode acontecer, não pode ser desse jeito. Mas se Deus tem um plano melhor que nós, por que muitas vezes nós abrimos mão de permitir que Cristo faça o que tem que fazer? Porque nós não queremos ou temos medo. Por isso a palavra: não temas. Não tenha medo dos desafios da vida. Não tenha medo dos desafios da fé. Não tenha medo das provas que serão colocadas diante de você, de mim. Não tenhamos medo. Sigamos em direção ao alvo, ao cumprimento do propósito, ao cumprimento da palavra, ao cumprimento do que Ele estabeleceu para mim e para vocês. Porque a promessa, ela existe. Os planos são perfeitos, são planos de bem. E a palavra diz que os planos dele são melhores que os nossos. São mais altos os pensamentos dele. Porque ele sabe o que é melhor para mim e para vocês. Amém? Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria que vocês ficassem em pé. E com esses decretos que firmarão essas promessas, independente das provas que enfrentarmos. Mas estejam cientes, as provas virão. As provas virão. E nós teremos que nos posicionar diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu gostaria de chamar o louvor. Amém. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e nós vamos orar para que o Senhor possa nos ensinar como Ele quer que nós nos posicionemos este ano. Porque hoje nós teremos que fazer decretos, como nós fizemos semana passada.
mais decretos. Mas o principal é, Senhor, me ensina a viver em fé. Me ensina a olhar para o Senhor, a romper em fé e viver o seu plano. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Pela tua palavra que dá forma a todas as coisas. A tua palavra diz que tudo aquilo que vemos é formado, sustentado por aquilo que não vemos. A tua palavra diz que é o som da tua voz que sustenta todas as coisas, Senhor. Senhor, nós queremos dizer sim ao teu chamado, nós queremos dizer sim aos teus planos. Assim como Jeremias, Pai, quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós vemos ali, logo no capítulo 1, quando o Senhor o chama, o Senhor diz que o já conhece desde o ventre da sua mãe. Jeremias, mesmo sendo um homem adulto, ele se vê como uma criança diante dos teus planos. E ele tenta argumentar com o Senhor, dizendo que ele é como uma criança que não pode atender esse chamado. Mas Jeremias, ele foi desafiado do Senhor desafiado pelo Senhor desde o início do seu ministério. Senhor, por isso nós queremos dizer sim, sim àquilo que o Senhor está nos propondo como medida de fé, como medida de coragem. Nós queremos dizer sim, Senhor, Pai amado, àquilo que o Senhor quer promover por meio do seu Espírito nesse tempo novo. Meu irmão, minha irmã, comece a orar ao Senhor neste lugar. Comece a levantar as suas vozes aí no seu lugar. Nós estamos sendo ministrados sobre fé. E a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? Ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui sendo instruídos pela palavra de Deus, porque o Senhor quer trabalhar a nossa fé para os próximos dias, para os próximos tempos. Salmos do capítulo 139, do verso 13, se você tem dúvidas ainda acerca daquilo que o Senhor te chamou. Salmos do capítulo 139, no verso 13 diz assim: Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo, sim, maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem. Salmista diz aqui: meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. A palavra diz que os olhos do Senhor viram o embrião, e que no livro dele ele já escreveu os meus e os seus dias, meu irmão, antes mesmo de que um só deles existisse. Ou seja, Deus, desde antes de nós sermos formados, Deus já chamou a existência a minha e a sua história. Mas como nós podemos acessar esse lugar? Você precisa de fé. Você precisa de fé. E é exatamente isso que Deus estava falando para Jeremias. Eu amo Jeremias, porque Jeremias, ele tenta argumentar, e muitas vezes eu e você, diante de uma palavra dessa que nós estamos sendo ministrados nessa noite, nós ainda tentamos argumentar: Deus, porque eu não sei, Deus, porque eu não tenho, Deus, porque eu não posso. Deus não me chama, Deus não te chama segundo a medida que você ou eu se enxerga. Deus te chama segundo a medida que Ele enxerga, que Ele já escreveu. Ah, mas então como eu vou viver isso? Fé, pela fé. Por isso que Hebreus no capítulo 11, como a pastora nos ministrou aqui sobre os heróis da fé, porque eles viveram em dias no qual Deus chamava a existência coisas que na sua própria realidade ainda não existiam. Abraão sendo velho, gerando. E a palavra diz que Abraão chegou numa medida de fé, que os seus olhos se abriram e ele viu a cidade que vinha do alto. Deus, quando Ele chama o profeta Isaías, é a mesma coisa. Ali no capítulo 6, Isaías ainda lamentando a morte, sabe, do rei. Então ali Deus aparece a ele e diz que os céus se abrem, ele vê um lugar, e nesse lugar as vestes do Senhor, o meu e o seu Senhor, Yeshua HaMashiach, diz que enchia o templo, diz que os olhos dele se abrem. É preciso de fé para viver essas coisas, meu irmão. É preciso de fé. Nós precisamos romper em fé.
romper em fé, se você quer viver dias no qual Deus vai chamar à existência aquilo que para mim, para você ainda não existe, você precisa de fé. Nós vamos precisar de novas medidas de fé em 2025. É isso que o Senhor está falando nessa noite. É isso que nós vamos ministrar nessa noite. Será que você pode erguer as suas vozes aí no seu lugar? Erga as suas mãos mais alto que você pode dizer: Senhor, eu quero romper em fé. Senhor, eu quero romper, Senhor, com a minha própria fé. Que eu não ande segundo a minha fé, mas segundo a tua fé. Talvez a minha fé me trouxe até aqui, meu irmão, talvez a sua fé te trouxe até aqui, mas ela não vai te levar adiante. Nós precisamos ser batizados em fé pelo Senhor, a fé que vem de Deus, a fé inabalável, é uma emuná, é uma fé que não se abala. A nossa fé, fé da carne, fé de homem, fé de mulher, ela pode se abalar com a circunstância, ela pode se abalar com a má notícia, mas a fé de Deus, ela não se abala. A fé de Deus, ela nos impulsiona, ela nos empurra, ela nos leva ao lugar no qual Ele já escreveu. Existe um lugar, meu irmão, onde Deus está esperando eu e você. Você está aqui? Você quer chegar a esse lugar? Você quer acessar esse lugar nessa noite? Então ergam as suas vozes, diga: Senhor, eis-me aqui. Deus me ensina a romper, Senhor, em fé. Senhor, me dá a sua fé, a fé que não se abala, a fé que não muda, a fé que não me torna cativo do meu humor, dos meus medos, das minhas frustrações, mas é uma fé que só me faz olhar para o alto. Não é uma fé que me faz olhar para as minhas circunstâncias, mas olhar para uma realidade que é Jesus, olhar para uma realidade que é o Senhor. Nos dá, Senhor, essa medida de fé. Nós queremos romper em fé, Senhor, neste ano. E como a palavra diz, que se a primícia é santa, todo o resto será santificado. Nós santificamos este dia, nós santificamos esse ano diante do Senhor. Nós decretamos sobre cada mês deste ano que serão meses onde nós vamos romper em fé. Janeiro, onde nós vamos romper em fé, onde nós vamos desfrutar de novas coisas contigo, novos entendimentos, novos acessos, novas conexões, que vai nos levar ao propósito. Diga isso para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Diga isso para Ele. Eis-me aqui. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Fixo os meus olhos. Sim, Deus. E consumador. Continue falando com o Senhor no seu lugar, enquanto nós cantamos essa canção. É o que nós queremos viver, Senhor, por meio de uma fé que não se abala. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, independente de onde o Senhor nos enviar, independente daquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para administrar, ainda que pareça maior, ainda que pareça maior do que nós mesmos, o Senhor estende as suas mãos. Pelo que vejo, Sim, Deus. Sim, Senhor. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador. Diga isso. Da minha Vamos em uma só voz proclamar como essa canção, como a nossa oração. Em uma